dobrar, talvez triplicar os resultados sem fazer mais anúncios, sem precisar investir mais em tráfego, simplesmente fazendo uma pequena mudança na estrutura. É sobre isso que a gente vai falar hoje. E olha só, essa imagem aqui, ela representa muito o que eu quero trazer aqui hoje, que é o conceito do gargalo. Nesse caso, a gente está falando de um gargalo na página. Então, aqui, vamos supor que são os criativos, né? Os seus anúncios que você está rodando e tal. E aqui, chega na página, tem esse gargalo aqui. E, às vezes, esse gargalo aqui, ele está impedindo você de vender mais, de escalar os seus resultados, né? E quando você libera ele, você traciona os seus resultados sem precisar necessariamente fazer mais anúncios ou mudar alguma coisa nos seus anúncios. Simplesmente mudando uma coisinha na estrutura do seu funil de vendas, que é a página. Olha só o problema, né? Todo o seu tráfego vai para um só lugar. Então você está fazendo anúncio todo dia, fazendo novos criativos, otimizando criativos, fazendo variações, testes e tal para aumentar o CTR, melhorar clique, anúncio, todo dia novos anúncios, novos testes, etc. Botando milhares de reais em tráfego, tentando e não está dando certo, né? Ao mesmo tempo, você tem às vezes uma página que tá lá, sei lá, às vezes tem 1 ano, 2 anos, que a mesma página tá lá rodando. E você lá fazendo anúncio, gastando. E aí você tá fazendo tudo isso, às vezes, para ter um ROAS de 1.5. 1.5 de ROAS, né? Vamos supor que você tá investindo aqui R$3.000 por mês em anúncios, né? Durante um ano. O seu lucro anual com o ROAS de 1.5 é de 18 mil apenas. E aqui, você investiu 36 mil. 36 mil para voltar 18 mil, tá? Isso aqui é um ROAS de 1.5. Aqui tá ROI, mas é ROAS, tá? Agora, vamos supor que você tem uma página que ela te dá um ROAS de 2.5. Uma página otimizada, uma nova versão da sua página. Você fez um teste AB, melhorou a sua página e ela tá te entregando uma conversão melhor. O mesmo investimento, a mesma estratégia, os mesmos anúncios, mesmo tudo, só que com a página otimizada, te geraria um lucro de 54 mil. Olha a diferença disso aqui. De 18 para 54 mil, sem fazer mais anúncios, sem mudar a estratégia, sem investir mais em tráfego, né? Só com uma página nova. Isso é o impacto que uma página otimizada pode trazer para o seu negócio. A partir de agora, você está convertendo mais, tá? Isso aqui tem um impacto enorme. E agora, como fazer uma página que converte? Uma página que converte, ela costuma ter esses elementos aqui, né? Isso aqui é uma estrutura, né? Você vê que está enumerado aqui. É como se fosse as lâminas da página. Então, lá em cima, na primeira lâmina, a gente tem a headline e a sub-headline. E essa parte é muito importante porque todo mundo que conseguir acessar a sua página, você acaba perdendo uma galera entre o clique e a visualização. Mas todo mundo que visualizar, vai visualizar a primeira lâmina. Então, a primeira lâmina é muito importante. Se você fizer uma alteração que melhorar algum elemento na primeira lâmina, pode ter certeza que vai impactar nos seus resultados. Porque a primeira lâmina é a que todo mundo vai ver. Nem todo mundo vai descer a sua página, mas todo mundo que visualizar vai ver a primeira lâmina. E é lá que deve estar o ponto de atenção mais forte da sua página para que chame a atenção ou tenha um bom gancho para que a pessoa continue acessando, né? Continue rolando a sua página. Então, geralmente, a gente tem uma headline sobre headline e o impacto disso é enorme, tá? O impacto dessa primeira lâmina é enorme. Na segunda parte, a gente costuma ter uma conexão emocional. Conexão emocional é onde você vai falar com a pessoa de uma maneira que você vai tocar em pontos que ela vai entender que aquilo é para ela. Ela vai entender que você está falando com ela e ela vai sentir alguma coisa. Pode ser uma dor dela, então vamos supor que o seu produto é sobre emagrecimento, né? Um nicho muito comum aí da galera. E aí você falar, por exemplo, eu sei como é ter dificuldades para perder peso. Eu sei que às vezes você sente vontade de comer um doce de madrugada, entendeu? Então, isso são dores da pessoa e vai conectando emocionalmente com ela. Ela vai entendendo, poxa, esse cara tá falando comigo, né? E aqui você tá criando um terreno para você começar a falar de solução. Porque como é que você vai falar de solução sem falar das dores e desejos da pessoa? Às vezes a pessoa nem lembra que ela tem aquela dor. Às vezes a pessoa, no dia a dia dela, ela não tá pensando que ela sente desejo de comer o tempo todo, ou que ela tá gorda, ou qualquer coisa do tipo. Quando você toca nas dores e desejos, você deixa aquilo aflorado
para o momento que você for contextualizar a sua solução, tudo fazer sentido. Então, a sua solução tem tudo a ver com a dor dela. Essa parte ela também é muito importante porque você está quebrando um padrão. Pensa que a pessoa estava no Instagram, no Facebook, vendo posts assim, que estavam gerando várias emoções nela. Posts assim, muito satisfatórios de ver. Posts das pessoas que ela mais gosta. E de repente viu o seu anúncio, por algum motivo clicou no botão. Agora ela está na sua página. E você precisa tirar ela daquele modo que ela estava vendo as publicações, praticamente como um zumbi, e trazer para o modo onde ela está preocupada com o problema dela, preocupada com os desejos dela e interessada, começa a ter interesse no seu produto. Então aqui você começa a trazer o emocional dela mais pro emocional que você quer para gerar conversão. A pessoa, para ela comprar o seu produto, ela precisa estar num certo emocional, ela precisa estar pensando sobre algumas coisas, ela precisa estar ciente que ela tem algumas dores e desejos que o seu produto vai solucionar. Aí o ponto 3 é a solução, né? Que é onde você vai começar a apresentar a solução, não necessariamente o seu produto, tá? Diretamente. Aqui você pode já trazer de alguma forma o seu produto, mas aqui você vai começar a falar de solução. Tipo, como que a gente vai consertar esse problema aqui que você comentou aqui em cima, né? Como que a gente vai consertar, como que a gente vai solucionar essas dores e desejos que ela tem? Como ela vai alcançar essas coisas que ela deseja? Então aqui você começa a falar de solução e apresente o seu produto, seu método. Aqui você começa a apresentar o seu método, beleza? Aqui na apresentação do seu método é onde você vai começar a gerar bastante valor, que você vai conectar com tudo isso daqui que você trouxe aqui em cima, com a promessa, com as dores e desejos e tudo mais. Então aqui você vai começar a apresentar o seu produto, método. Se você tiver depoimentos, né, aqui também já na sequência é o momento de você pôr os seus depoimentos, e aí a gente chega na oferta. A oferta, você vai empilhar tudo que você tem de entregável do seu produto, seus bônus, etc. Se você tiver planilha, e-book, playbook, etc., você vai empilhar e vai trazer a sua precificação. Lembrando que preço e valor são duas coisas diferentes. Então, você vai empilhar valor para depois apresentar o seu preço, porque assim a percepção de valor da pessoa sobre o preço está alta. E isso faz com que ela compre com mais facilidade. Se você fazer o valor percebido do seu produto ser, por exemplo, 10 vezes mais do que o preço dele, pode ter certeza que você vai converter muito, tá? Depois da oferta, você vai trazer garantia e segurança. Então, você vai trazer os dias de garantia que você tem, compra segura e tudo mais. Você pode ter garantia condicional, incondicional. Então, isso aqui vem geralmente logo depois da oferta. Depois você vai falar de autoridade. Então, quem é o professor, quem é o autor, né? Vai falar sobre você e os pontos cruciais da sua autoridade que fazem sentido para o produto. E, geralmente, logo depois disso, a gente tem um FAQ, que são as perguntas frequentes do produto. Esse FAQ também é interessante que ele seja estratégico. Se você já está rodando um produto, às vezes as pessoas já entraram em contato com você, tendo algumas queixas, algumas dúvidas e tal. E é justamente aí que você vai colocar esse tipo de coisa. E é ali que também que você vai quebrar algumas objeções, tá? O FAQ é uma coisa que as pessoas realmente acessam bastante, tá? Alguns mapas de calor que a gente tem aqui de produtos, a gente vê que a galera realmente acessa bastante o FAQ e tira dúvidas lá. Então, um ponto bem importante da sua página que muita gente negligencia, beleza? Então, uma página minimamente interessante, uma página que converte, geralmente ela vai ter esses pontos aqui que eu acabei de falar. Antes da gente falar de métricas de páginas de vendas que vão apontar se sua página está desempenhando bem ou não, eu quero te apresentar o FPI, que não é um monte de agente de IA. O FPI é um ecossistema de criação e divulgação de produtos. E lá você vai ter, além desses agentes de IA aqui, que vão te ajudar a criar sua promessa, gatilhos de necessidade, vão te ajudar na parte de conteúdo, idealização de produto. Tem o copywriter de carrossel também, que é bem bacana, seleção de nicho, espionagem dos concorrentes, precificação do seu produto, extração do seu próprio ouro, que são as habilidades que você tem, e às vezes nem você sabe que elas são valiosas para o mercado. A criação dos seus ganchos, criação das suas páginas de venda. Lá eu também te entrego templates prontos de páginas de venda que vão te ajudar bastante, né, nesse processo de desenvolvimento, mesmo que você não tenha um desenvolvedor para fazer isso para você, é bem tranquilo. E tudo isso está conectado, está dentro de um passo a passo, não são agentes de IA soltos para você se virar e fazer, enfim, do jeito que você achar melhor. Não, tá tudo embasado num passo a passo, tem aulas explicando como usar cada um dos agentes, né? E o passo a passo vai desde a concepção do produto. Então eu mostro tudo, tem uma aula eu mesmo montando um e-book na prática com você, o e-book todo em menos de 1 hora. Tem várias aulas que eu tenho certeza que vão te ajudar se você é especialista, infoprodutor,
né, e tá aí começando no digital ou já tem produtos e quer melhorar os seus produtos, ou quer criar seus primeiros produtos, ou quer entender como fazer alguma dessas etapas que eu acabei de mencionar, eu tenho certeza que vai te ajudar muito, tá bom? Então é só escanear esse QR Code aqui e acessar a página. Lá você vai conseguir tirar todas as suas dúvidas e tem o nosso time de suporte também preparado para te atender. E eu também vou deixar o link aí na descrição do vídeo, viu? E como saber se a sua página está convertendo bem? Vamos falar um pouco de métrica agora? Métricas essenciais, né? A gente tem aqui o PVIC, que é a taxa de conversão da sua página de vendas para o início de finalização de compra, ou seja, das pessoas que acessam a sua página, visualizam a sua página, quantas clicam no botão e acessam o checkout. Então essa é uma taxa, é a mais importante, uma das mais importantes taxas para você ver se sua página tá ou não funcionando bem, tá ou não convertendo bem, né? Porque ela vai dizer esse percentual aqui, olha só, o percentual de pessoas que visualizam e iniciam a finalização de compra. Essa é uma taxa importantíssima de você acompanhar, tá? Você consegue selecionar ela lá nas colunas do Meta Ads. Vou mostrar aqui para você. Olha só, aí no seu Meta Ads você vai vir aqui e personalizar as suas colunas, que é só clicar nesse editar aqui. E aí ele abre essa interface aqui e você pode criar métricas personalizadas. Aqui já tem algumas prontas, olha só. Essa que eu estou comentando é a Checkout Visitantes. Como você pode ver aqui, ó, finalização de compra dividido pela visualização de páginas de destino. E, enfim, talvez você não tenha isso aqui pronto. Para você fazer, é bem tranquilo. Olha só, você vai escrever aqui, ó, finalizações de compra iniciada, vai colocar aqui a divisão, né? E a outra métrica que é visualizações, aqui ó, essa daqui, visualizações da página de destino. Então é só isso aqui, e aqui o formato você vai colocar percentual, né? Aí você cria a métrica, dá um nome para ela, né? Aí você pode colocar visualização checkout, da forma que você achar melhor. Você cria a métrica e aí depois que carregar, ela vai ficar aqui. Aí você marca, né? E salva. Então ela já fica aqui, ó. Tá aqui no final. Olha só a taxa aqui. Então cada campanha vai ter uma performance diferente. Beleza? É essa métrica aqui. É a taxa de pessoas que acessam a página e chega no checkout. Beleza? Bem tranquilo, bem de boa. Não tem segredo. Outra métrica interessante de ver também é o cliques venda. Então, a quantidade de pessoas que clicam e, de fato, compram. É interessante você ver essa taxa também. E ela tem lá em métricas avançadas, lá no Meta Ads também. É bem tranquilo de configurar. Aqui, novamente, ó, você vai vir em editar aqui. E você vai aqui agora em avançado. Desce um pouquinho. Aí tá aqui, ó. Taxa de compras por clique no link. É essa métrica aqui, beleza? Essa é uma métrica interessante de você acompanhar também. E aqui a gente consegue ver das pessoas que visualizam a página, as que de fato compram. E isso nós temos lá também no Meta Ads. É essa daqui, ó, taxa de compras por visualização de página. Aqui um ponto importante, tá? Compare com períodos de melhor performance para entender seu benchmark real. Mas assim, às vezes você nem rodou campanhas, você nem sabe o que é um percentual de conversão bom aí para o seu caso específico. Por isso eu deixei aqui alguns números que podem te ajudar. Então, para aquele PVC, geralmente 15% começa a ficar bom, tá? Abaixo disso aqui você pode começar a se preocupar. Lembrando sempre, compare com períodos de melhor performance para você entender o seu benchmark real, tá? Isso aqui é um número que eu estou trazendo para você com base na média aqui dos produtos que a gente roda. Mas cada produto vai ter uma conversão, porque vai depender um pouco de nicho, vai depender um pouco dos seus anúncios, vai depender um pouco do ticket do seu produto. Então isso vai variar bastante, tá bom? Então não leve isso aqui como uma regrinha, tá? É mais um caminho para você, porque às vezes você nem rodou anúncios e não tem muito essa noção. E conversão de vendas para visualização de página, geralmente 5% começa a ficar bom também. Se tiver uma taxa de conversão de 5%, de cada pessoa, a cada 100 pessoas que acessam a sua página, 5 comprarem, começa a ficar bom, tá? Acima de 5 começa a ficar bom. Muito abaixo de 5, tipo 2, 1%, geralmente não está tão bom. Lembrando que isso vai variar de acordo com o ticket do seu produto, o nicho, várias outras coisas. Agora, como otimizar uma página de vendas? Se a sua página já converte bem, você pode ir fazendo pequenas modificações. Você vai alterar um elemento, outro, e vai subir como teste AB lá no Meta Ads também. O teste AB, basicamente, é uma campanha que você faz igual a outra,
Então você tem uma campanha idêntica a outra, onde só muda a página. E geralmente você vai ter uma página que vai mudar um elemento ou outro, tá? Então aqui eu separei alguns elementos que você pode testar, fazer alterações. Então testar uma alteração de headline ou de sub-headline ou as duas. Testar uma alteração completa da primeira lâmina, que é aquela primeira parte da página que aparece para a pessoa assim que ela acessa. Então testar, modificar completamente aquela lâmina. Testar, modificar a parte de conexão emocional. Você pode testar outras dores e desejos ali, fazer um pouco diferente. Tem várias formas de você fazer, como pergunta, listando em tópicos. Tem várias abordagens para essa parte aqui, né? Você pode também jogar no IA e ver opções nesse sentido, se caso você estiver sem ideias. Inclusive, o nosso agente de gatilhos de necessidade vai te ajudar muito nisso, tá? A apresentação do produto, então você apresentar o produto de outra forma, apresentar o produto numa perspectiva de maior valor agregado, de uma forma que ele pareça mais valioso, né? Isso deve ajudar bastante nas suas conversões também. E a lâmina da oferta também, ela é muito importante. Então você construir a oferta de outra maneira, aquele negócio do empilhamento, você fazer de outra forma, testar outros bônus. Então tudo isso você pode estar fazendo variações e fazendo teste A/B, né? Isso é bem interessante porque geralmente a gente faz muito teste de anúncio e acaba deixando a página de lado, sendo que todos os nossos anúncios, eles vão para a nossa página, né? Então a página, ela é tão importante quanto. E às vezes o seu anúncio está com CTR top, o seu checkout está convertendo pra caramba, está convertendo, sei lá, 80% das pessoas que chegam no checkout acaba sendo convertida. Tem uma métrica que pode ser interessante você olhar também, que é o Connect Rate, que é a taxa de pessoas que clicam e visualizam a sua página de fato. Porque entre o clique e a visualização, você pode estar perdendo pessoas por conta da performance da página. Então isso pode estar influenciando seus resultados também, né? Não é a página de forma direta, mas é a taxa de carregamento. Isso é bem interessante você observar. Mas algumas vezes o seu anúncio está sensacional, está com CTR, está segmentando legal, o Connect Rate está muito bom, a taxa de conversão do checkout está muito boa e realmente a página está muito ruim e está destruindo os seus resultados. Nesse caso, não é interessante você só fazer uma pequena modificação como eu falei anteriormente. Nesse caso, talvez seja interessante você fazer um reposicionamento completo do produto, porque talvez a forma como você está posicionando o seu produto não está bacana. Ou talvez o seu produto foi mal idealizado lá atrás. E assim, se você pecou lá na pesquisa de mercado, na idealização do produto, poxa, nada do que você fizer aqui vai adiantar. Porque você às vezes criou um produto com base no seu achismo e não de fato no que o mercado precisa, tá? Aí novamente eu te recomendo o FPI, tá bom? Vou deixar o link aí na descrição. E o reposicionamento é quase como se você transformasse seu produto em outro produto. É o mesmo produto, mas você vai comunicar ele de uma maneira completamente diferente. É como se você mudasse a embalagem, entendeu? Você tem uma bolacha numa embalagem, você coloca a mesma bolacha em uma outra embalagem e de repente você consegue até cobrar mais caro pela mesma bolacha, entendeu? Os custos, tudo mais são os mesmos, mas você reposicionou o produto, né? Então, nisso você pode alterar, por exemplo, o naming, que é o nome do seu produto. Às vezes o nome não tá legal, o nome tá feio, né? A identidade visual dele, a capa, todas essas coisas, né? Ter mockups pro seu produto, né? Mockups são aquelas formas de visualizar o produto onde ele tá no celular, tá no notebook, às vezes está um livro físico. Ter mockups acaba dando uma tangibilizada ali no produto, que a gente está falando de produto digital e muitas vezes é difícil de você conseguir visualizar aquele conteúdo. Paleta de cores, o próprio nicho também. Às vezes você está jogando para um nicho super genérico, super aberto, por exemplo, marketing digital, e aí você está competindo com todo mundo, né? Todo mundo do marketing digital. Agora, se você, por exemplo, segmentar, vamos supor que você fale de tráfego pago. Tráfego pago você já segmentou dentro do marketing, né? Tráfego pago. E aí você pode segmentar mais ainda, né? Num subnicho dentro do tráfego pago, por exemplo, campanhas de bid cap, ou só, por exemplo, escala no tráfego pago. E aí você está segmentando cada vez mais. Quanto mais você segmenta, mais você consegue ser referência, mais você consegue se destacar, mais você consegue adaptar a sua comunicação para uma pessoa específica e ela entende que aquilo é para ela. Comunicação em headline, né, como a gente falou, então mudar também ali a headline, a apresentação total do produto, então você mudar completamente a forma como você apresenta o produto, mudar as ofertas e bônus para fazer mais sentido. Então, aqui a gente está falando de um reposicionamento completo do produto. Em alguns casos é necessário
você ir já direto para essa abordagem, porque a página já tá tão ruim que fazer uma modificaçãozinha ali realmente não é o que vai salvar ela. Então esse conteúdo que eu te passei hoje, ele pode otimizar o seu tráfego, ele pode fazer você vender muito mais, sem precisar investir mais dinheiro, sem precisar fazer mais anúncios, nem nada do tipo. Te apresentei alguns benchmarks com base em algumas coisas que a gente roda aqui, te mostrei também os elementos que uma página que converte tem e te expliquei ali a estrutura de teste AB. E olha só, eu também fiz um documento completo sobre esse assunto. Se você quiser ter acesso a esse PDF aqui, é só dar um toque lá no meu Instagram, tá? @ArthurSchomer. É só me dar um alô lá no direct e falar que você veio do vídeo, que eu te mando o documento completo sobre esse assunto. Beleza? Espero que esse vídeo tenha te ajudado. Se te ajudou de alguma forma, deixa o gostei aí e manda para alguém que tá precisando otimizar a página de vendas. Beleza? Tamo junto e não se esqueça, estamos apenas começando.